como vai? Bom dia. Miguel? Joana. Bom dia. Doutora Abreu. Bom dia. Acomodem-se, por favor. Por favor. Licença. Antes de mais nada, eu queria falar sobre a importância desta reunião e pedir a vocês que sigam as instruções do Dr. Abreu. Ele é um grande especialista na área criminal e sabe melhor do que ninguém como vocês devem se comportar para não se comprometer e agravar a situação de vocês. É claro, nós estamos aqui para isso. Então, estão prontos a enfrentar a fera? Esse delegado é realmente uma fera. Inclusive, ele já demonstrou isso dando aquelas declarações absurdas à imprensa. Ele já deu provas da sua determinação. E particularmente vai fazer tudo para tentar te incriminar, Miguel. Conheço bem os artifícios de que vai lançar a mão. E um deles é fazer vocês dois caírem em contradição. Não pensem que o simples fato de serem inocentes vai livrá-los dessa enrascada. Eu sei bem que não deve confiar na polícia. Eu conheço os métodos que eles utilizam para intimidar as pessoas. Só que nesse caso vai ser um pouco diferente, minha jovem. O delegado vai agir dentro da lei, o que pode parecer ainda mais perigoso. O que o senhor nos aconselha? A minha orientação é que vocês se mantenham em silêncio. Não respondam a nenhuma pergunta que o delegado fizer. Doutor, o senhor me desculpe, mas eu não entendo isso. Nós não temos nada a esconder. Sinceramente, eu me sinto muito pouco confortável adotando essa atitude. Eu preferia falar, eu preferia rebater essas insinuações absurdas e essas acusações que o delegado tem lançado a meu respeito. Miguel, eu sei que pode não parecer justo ou certo, mas como eu lhe disse, o delegado Nogueira já deixou bem claro que tem o firme propósito de prejudicar vocês. E ele só não faria isso se não tivesse algo que sustentasse sua argumentação. E nós só podemos montar a nossa estratégia quando soubermos que arma ele possui. E esse é o perigo. Vamos deixá-lo colocar as cartas na mesa para aí armar a defesa. Mas eu não vejo que armas ele pode ter contra nós. O que contamos ao senhor foi o que realmente aconteceu. Como ele poderia ter provas do contrário? Nós acreditamos piamente em vocês. Mas, venhamos e convenhamos, não é uma história comum. Uma rebelião popular na favela. Uma rebelião popular na favela que termina com a morte de 6 pessoas, inclusive um inspetor de polícia. Aos olhos de quem vê de fora, pode parecer com o que se vê por aí. Manifestações de traficantes. Protestos que terminam com a queima de ônibus. Pelo amor de Deus, o que aconteceu foi outra coisa, inteiramente diferente. Ninguém duvida de vocês aqui, Joana. Mas o que nós sabemos ou o que nós sentimos não é um fator determinante. Nós temos que nos preocupar com a maneira pela qual esses fatos vão ser compreendidos por quem está de fora. Entendem? Se ao menos vocês soubessem quem matou o policial, porque essa sim é a questão mais grave. E é exatamente isso que causa tanta determinação no delegado. Doutor Abreu, nós não sabemos quem matou o policial. Ok? Mas não há algum amigo de vocês que saiba, ou um conhecido que tenha visto? Afinal de contas, havia muita gente presente no local, não? Ninguém na comunidade sabe quem matou o policial. Foi muita confusão, foi um desespero. Pode ter sido qualquer um, como é que vamos saber? Exatamente, Joana. Pode ter sido qualquer um. Inclusive, um de vocês. Essa é a nossa fragilidade. É aí que a polícia vai nos atacar. Me desculpe. Essa história não convence. Doutor, essa é a mais pura verdade. Se o senhor quiser, o senhor pode ir lá na comunidade e confirmar essa história inteira. Tá? Nós não temos nenhum envolvimento com a morte desse policial. Nós somos as vítimas dessa história. Eu fui mantido sob as armas dos traficantes, à força. A Joana foi ameaçada e o pai dela foi assassinado na nossa frente. Isso é um absurdo. Absurdo para nós. Mas a versão de vocês pode parecer ainda mais absurda a olhos alheios. Por isso é que eu peço a vocês, meus jovens, sigam a minha orientação, não falem nada, só falem em juízo. Essa é uma prerrogativa de vocês e da qual vocês devem lançar mão nesse momento. O juiz é quem vai decidir, é a ele
que nós vamos ter que convencer. Para que nós vamos nos arriscar a dar armas a um delegado que visivelmente está contra vocês? Se não tivesse algo que sustentasse sua argumentação. E nós só podemos montar a nossa estratégia quando soubermos que arma ele possui. E esse é o perigo. Vamos deixá-lo colocar as cartas na mesa para aí armar a defesa. Mas eu não vejo que armas ele pode ter contra nós. O que contamos ao senhor foi o que realmente aconteceu. Como ele poderia ter provas do contrário? Nós acreditamos piamente em vocês. Mas, venhamos e convenhamos, não é uma história comum. Uma rebelião popular na favela. Uma rebelião popular na favela que termina com a morte de 6 pessoas, inclusive um inspetor de polícia. Aos olhos de quem vê de fora, pode parecer com o que se vê por aí. Manifestações de traficantes, protestos que terminam com a queima de ônibus. Pelo amor de Deus, o que aconteceu foi outra coisa, inteiramente diferente. Ninguém duvida de vocês aqui, Joana. Mas o que nós sabemos ou o que nós sentimos não é um fator determinante. Nós temos que nos preocupar com a maneira pela qual esses fatos vão ser compreendidos por quem está de fora. Entendem? Se ao menos vocês soubessem quem matou o policial, porque essa sim é a questão mais grave. E é exatamente isso que causa tanta determinação no delegado. Doutor Abreu, nós não sabemos quem matou o policial, ok? Mas não há algum amigo de vocês que saiba, ou um conhecido que tenha visto? Afinal de contas, havia muita gente presente no local, não? Ninguém na comunidade sabe quem matou o policial. Foi muita confusão, foi um desespero. Pode ter sido qualquer um, como é que vamos saber? Exatamente, Joana. Pode ter sido qualquer um. Inclusive, um de vocês. Essa é a nossa fragilidade. É aí que a polícia vai nos atacar. Me desculpe. Essa história não convence. Doutor, essa é a mais pura verdade. Se o senhor quiser, o senhor pode ir lá na comunidade e confirmar essa história inteira. Tá? Nós não temos nenhum envolvimento com a morte desse policial. Nós somos as vítimas dessa história. Eu fui mantido sob as armas dos traficantes, à força. A Joana foi ameaçada e o pai dela foi assassinado na nossa frente. Isso é um absurdo. Absurdo para nós. Mas a versão de vocês pode parecer ainda mais absurda a olhos alheios. Por isso é que eu peço a vocês, meus jovens, sigam a minha orientação, não falem nada, só falem em juízo. Essa é uma prerrogativa de vocês e da qual vocês devem lançar mão nesse momento. O juiz é quem... E esse é o perigo. Vamos deixá-lo colocar as cartas na mesa para aí armar a defesa. Mas eu não vejo que armas ele pode ter contra nós. O que contamos ao senhor foi o que realmente aconteceu. Como ele poderia ter provas do contrário? Nós acreditamos piamente em vocês. Mas, venhamos e convenhamos, não é uma história comum. Uma rebelião popular na favela. Uma rebelião popular na favela que termina com a morte de 6 pessoas, inclusive um inspetor de polícia. Aos olhos de quem vê de fora, pode parecer com o que se vê por aí. Manifestações de traficantes, protestos que terminam com a queima de ônibus. Pelo amor de Deus, o que aconteceu foi outra coisa, inteiramente diferente. Ninguém duvida de vocês aqui, Joana. Mas o que nós sabemos ou o que nós sentimos não é um fator determinante. Nós temos que nos preocupar com a maneira pela qual esses fatos vão ser compreendidos por quem está de fora. Entendem? Se ao menos vocês soubessem quem matou o policial, porque essa sim é a questão mais grave. E é exatamente isso que causa tanta determinação no delegado. Doutor Abreu, nós não sabemos quem matou o policial, ok? Mas não há algum amigo de vocês que saiba, ou um conhecido que tenha visto? Afinal de contas, havia muita gente presente no local, não? Ninguém na comunidade sabe quem matou o policial. Foi muita confusão, foi um desespero. Pode ter sido qualquer um, como é que vamos saber? Exatamente, Joana.
pode ter sido qualquer um, inclusive um de vocês. Essa é a nossa fragilidade. É aí que a polícia vai nos atacar. Me desculpe. Essa história não convence. Doutor, essa é a mais pura verdade. Se o senhor quiser, o senhor pode ir lá na comunidade e confirmar essa história inteira. Tá? Nós não temos nenhum envolvimento com a morte desse policial. Nós somos as vítimas dessa história. Eu fui mantido sob as armas dos traficantes, à força. A Joana foi ameaçada e o pai dela foi assassinado na nossa frente. Isso é um absurdo. Absurdo pra nós. Mas a versão de vocês pode parecer ainda mais absurda a olhos alheios. Por isso é que eu peço a vocês, meus jovens, sigam a minha orientação, não falem nada, só falem em juízo. Essa é uma prerrogativa de vocês e da qual vocês devem lançar mão nesse momento. O juiz é quem vai decidir, é a ele que nós vamos ter que convencer. Para que nós vamos nos arriscar a dar armas a um delegado que visivelmente está contra vocês?